Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos a mais um vídeo do canal Matemática Descomplicada. Hoje eu vou falar a respeito do método fácil para trabalhar com a tabuada de multiplicação do 8. No vídeo anterior eu disse o método super fácil e agora eu vou falar do método fácil. O super fácil, só para recapitular, é um método que a gente trabalha sempre com o resultado anterior para encontrar o próximo e você trabalhando com uma conta, uma operação que fique fácil de saber que aquele resultado dá sempre 8. Então, se você tiver essa curiosidade, assista o vídeo aí da tabuada do 8. Eu vou criar a playlist e vou colocar só os vídeos a respeito das tabuadas para que fique fácil de você encontrar no canal e fazer os seus estudos de forma produtiva. O método hoje é o método... É o método fácil. Deixa eu colocar a caneta aqui novamente. Deixa eu ver que cor que ela tá. Vou colocar a cor amarela. Deixa eu ver como que vai ficar o verde. Tá, ficou legal. E daí, hoje eu vou ensinar um método fácil. O método fácil consiste em quê? Você pegar sempre o começo, o meio e o fim da tabuada. Então eu vou deixar aqui como começo, meio e fim da tabuada que eu estiver trabalhando. Ah, então quer dizer que isso serve, por exemplo, para a tabuada do 9 ou do 7? Serve. Até tabuadas maiores, tabuada do 12, do 13, vai do que você precisar. Só que hoje eu vou falar o método fácil da tabuada do 8. Então vamos lá. Na tabuada do 8, eu sei que 8 vezes 1 é igual a 8, porque se eu tiver 8 moedinhas de R$ 1, eu tenho R$ 8 ao todo. Eu vou colocar aqui embaixo que 8 vezes 10 é igual a 80, porque se eu tiver 8 notas de R$ 10, eu tenho R$ 80 ao todo. Então, só lembrando aqui, ó, eu tenho uma nota de R$ 10, aí vem a segunda de 10, terceira de 10, quarta de 10, quinta de 10, sexta de 10, sétima de 10 e oitava de 10. Deixa eu limpar isso aqui melhor para ficar mais fácil de entender. Então, sempre que você tiver dificuldade em trabalhar com número, pense em dinheiro. Porque mesmo antes de você estar na escola, você já vê os adultos falando em dinheiro, mostrando em dinheiro e você acaba aprendendo aí de olhar como que funciona. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 notinhas de R$ 10 e eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, R$ 80. Então 8 vezes 10 é igual a 80. No vídeo que eu falo do método super fácil, eu disse o seguinte, que é a moral do método fácil que eu estou falando para vocês hoje. Toda vez que eu tiver um resultado de tabuada, eu posso olhar os próximos e prever quanto vai dar o seu resultado. 8 vezes 1 é igual a 8. Então eu tenho, por exemplo, um brinquedo que vale R$ 8. Agora se eu tiver... Aqui eu estou falando como 8 vezes 1, mas eu poderia pensar como 1 vezes 8. São a mesma coisa, caso você não saiba. Então, se eu tiver 2 vezes 8, ou seja, dois brinquedos que valem R$ 8 cada um, eu posso pensar que é a mesma coisa que 8 mais 8, porque o primeiro brinquedo vale 8 e o segundo brinquedo vale 8. O terceiro situação, que seria 3 vezes 8, é a mesma coisa. Um brinquedo que vale 8 mais outro brinquedo que vale 8 mais outro brinquedo que vale 8. E assim sucessivamente até chegar no 10 vezes 8, que seria a mesma coisa que 10 brinquedos valendo 8 cada um. Primeiro brinquedo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, todos valendo 8 e lá embaixo dando R$ 80 ao todo. Só por fazer essa observação, pois tem gente que não sabe desse detalhe, que na multiplicação não interessa a posição que os números aparecem, o resultado é sempre o mesmo, que daí vem aquela fala dos professores, que a ordem dos fatores não altera o produto.
Na multiplicação, a primeira casa chama fator, a segunda casa chama fator, se tiver mais casas chama fator, e o seu resultado chama produto. Então, toda vez que eu falar qual é o produto de, sei lá, de 8, se for 8 vezes 2. Então, eu estou perguntando qual é o resultado da multiplicação de 8 vezes 2. E aqui, continuando, então, eu vou usar as duas maneiras de pensar. Eu vou pegar pela sequência, vou montar a tabuada aqui, e depois eu vou pegar pela posição. Então, eu vou escrever rapidinho aqui e já volto. Bom, continuando então. Eu posso ter a seguinte ideia. Toda vez que eu quiser falar do número 8, eu posso pensar num número alternativo que o resultado dê 8. Então, eu tenho o 8 como 10 menos 2. Aqui eu posso fazer, então, próxima vez aparece mais um 8, igual eu expliquei aqui no canto. Então, 8 mais 10, 18, menos 2, 16. 16 mais 10, 26, menos 2, 24. Ah, mas esse é um método super fácil. Tá, eu escrevi só os 3 para facilitar a vida de vocês. O 2, o que vocês estão vendo em relação ao 1? Ele não é o dobro? Então, meu resultado tem que ser o dobro. 8, o dobro é 16. Mas espera aí, então você está querendo me dizer que toda vez que for 8 vezes alguém impar, eu vou trabalhar com o 2 aqui como representação básica? Sim. Olha só, o 4 não é o dobro do 2? É, então o resultado tem que ser o dobro também. O dobro de 16 é 32. Interessante. Então você está me dizendo que o 8 aqui embaixo é o dobro do 4. Então é o dobro de 32? Sim, 64. Interessante isso. Tá, mas e o resto da tabuada? Funciona? Com certeza funciona. Salvo algumas situações, porque o 5 não é o dobro de ninguém antes e não é metade de ninguém depois, exceto do 10. Então eu tenho metade do 10, que é 5, então metade do 80 tem que ser 40. E se você tiver com dificuldade de saber quanto vale metade do 80, pensem sempre o seguinte: vou colocar uma observaçãozinha aqui para vocês facilitarem os estudos de vocês aí. Opa! Toda vez que eu tiver, então, o número 8 e eu quiser saber a metade dele, é 4. Se eu estivesse pensando no 10, metade dele é 5. Se eu estiver pensando, então, no 80, bom, ou no 20 primeiro, metade é 10. Então quer dizer que eu posso ignorar o zero e ver quanto é metade do número da dezena? Sim. Se eu ignorar o zero aqui, metade do 2 é 1, olha só, 10. Então quer dizer que 80, eu posso ignorar o zero, olhar como 8, metade é 4. Aí eu ponho o zero de volta e eu acho 40? Sim. Olha que bacana. Uma coisa bem legal que muita gente acaba não se dando conta disso. Mas, continuando então, metade do 80 é 40. E a tabuada do 8, mas no 8 vezes 7, ele não tem ninguém antes dele para ele ser o dobro e ninguém depois dele para ele ser metade, a não ser que fosse 8 vezes 14. Mas eu não estou olhando para números depois do 10, na tabuada do 8. Então, vou ficar por aqui. Vou usar, então, a ideia de que 6 é o dobro do 3. Então, o dobro do 24 vai ser 48. Aí, aqui, o 9, eu posso pensar que ele é 3 vezes o número 3. Ou, eu posso pensar que o 9 é a mesma coisa que 6 mais 3. Então, outra observaçãozinha aqui para vocês. Um problema aí com o programa, ele fechou a apresentação e eu perdi o que eu tinha escrito. Mas não tem problema, vou continuar daqui. Então, a gente já tinha falado que 8 vezes 1 é 8, que o dobro do 1 é o 2, então o dobro do 8 tem que ser 16. O 3 é a mesma coisa que 2 mais 1, que é exatamente o que eu ia falar aqui na casa do 9. Então, eu tenho que 8 vezes 3 é a mesma coisa que o resultado de 8 vezes 2 com 8 vezes 1.
8 vezes 2, 16. 8 vezes 1, 8. E se eu somar esses dois aqui, eu tenho 24. Então, eu tenho 24 aqui. Ah, então quer dizer que o 9 é a mesma coisa mesmo, Jorge? Sim, olha só. O 9 eu posso pensar como 6 mais 3. Resultado de 8 vezes 6 aqui, eu vou pegar e vou juntar com o resultado de 8 vezes 3. 8 vezes 3 é 24. Então, de cara, eu sei que aqui tem 24. O 6 não é o dobro do 3? Então, eu sei que 24, 8 vezes 6 tem que ser 48. Então, eu vou colocar 48 aqui. Aí, para facilitar, eu vou colocar a conta em pé, armada. 8 com 4, 12. Uma dezeninha aqui. 4 com 2, 6 e 1, 7. Então, aqui é 72. Essa é uma maneira de fazer. Ou eu posso pensar que 8 vezes 10 já vale 80, e daí no 80, sempre que eu queria aumentar o número, eu pensava no 8 como 10 mais 2. Desculpa, 10 menos 2. Então, toda vez que eu quiser tirar, eu vou fazer o contrário. Eu vou pensar no 8 como 10 mais 2, no caso de diminuir. Toda vez que eu quiser aumentar o número, eu faço isso. Agora, toda vez que eu quiser diminuir o número, eu faço esse outro modelinho aqui. Então, aqui eu posso fazer 8 menos 10 vai dar 70. Mais 2, 72. Olha só, cheguei no 72 aqui. E eu venho preenchendo os outros buracos aqui até eu ter a tabuada inteira completa. 8 é o dobro do 4. 4 é o dobro do 2. Então, eu vou fazendo de dobro em dobro e já vou ter um bom pedaço da tabuada feita. 3 também. 3 para 6, já fiz. E o 9 eu fiz 6 com 3, que é o que está rabiscado aqui do lado. Inclusive, deixa eu apagar isso aqui um pouco para não ficar tão poluído e eu ter espaço para explicar outras coisas. Então, bora lá. O 4 é o dobro do 2, então o resultado tem que ser o dobro do 16, 32. O 5 é metade do 10, e eu já tinha falado lá atrás que tem que ser 40, porque 40 é metade do 80. Só o 7, que é o que eu tinha falado também agora há pouco, que não tem ninguém antes dele, para ele ser o dobro, e ninguém depois dele, para ser metade. Então teria que ser 8 vezes 14. E eu não estou preocupado com números maiores do que 10 na tabuada do 8, nesse momento. Então eu vou fazer o 8, que é o dobro do 4. Então o dobro do 32 é 64, que eu já tinha falado antes. E falta o 7. O 7 está fácil. Ou eu faço 48 mais 10 menos 2, porque isso aqui representa 8. Ou eu faço 64 menos. Aí eu faço 10 mais 2. Esse menos do lado de fora aqui, ele seria a mesma coisa do que se eu escrevesse 64. Esse parênteses é só para indicar que vale 8. Então eu posso fazer 64 menos 10 mais 2. Olha só como funciona. Deixa eu apagar esse daqui, que é a mesma coisa do de baixo. 48 mais 10 vai dar 58. Menos 2, 56. E aqui na frente, 64 menos 10 vai dar 54. Mais 2, 56. Então, tanto a primeira forma aumentando como a segunda forma diminuindo, vocês vão chegar no mesmo resultado, 56. Dúvidas que vocês tiverem, podem deixar nos comentários. Se foi útil para você, pode ser que seja útil para mais pessoas, então, por favor, compartilhe nas redes sociais, grupos de amigo. Deixe seu comentário também, sua sugestão, porque só com os comentários e o seu like aí no vídeo, sua inscrição, para o YouTube entender que o vídeo ele é relevante e possa indicar para outras pessoas. Então, um abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Fui!